Fala, galerinha esperta. Vamos falar um pouquinho sobre o etnocentrismo. Então, antes de tudo, é uma prática. O etnocentrismo está na base dos principais problemas vivenciados pelos seres humanos. Então, nesse vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o etnocentrismo e depois a gente tentar construir um conceito. Então, aqui, na nossa última aula, nós falamos sobre problemas sociais. Então essa citação aqui vai dizer que o etnocentrismo está na base dos principais problemas vivenciados pelos seres humanos. Então o que quer dizer isso? Muitos problemas que nós vivemos são de ordem social, são fruto das relações sociais, da dinâmica, da dialética, vamos dizer assim, usando um termo marxista, das tensões entre as classes sociais. O etnocentrismo, nesse sentido, está no escopo dessas lutas aí. Darcy Ribeiro, ele é um sociólogo brasileiro, que ele vai escrever um livro chamado Formação e Sentido do Brasil. E ele vai falar um pouquinho sobre de que maneira o etnocentrismo presente na miscigenação, ele vai acabar direcionando a nossa sociedade para aquilo que ela é hoje. Então, ele vai apresentar alguns documentos, muitos deles aí da Igreja Católica, do início da nossa colonização, que vai tentar legitimar, tá certo, o etnocentrismo, ou seja, justificar a prática do homem branco europeu de se considerar superior ao negro e ao índio e, consequentemente, fazer aí a dominação desses povos. Então, aqui tem um trechinho do livro do Darcy Ribeiro, onde ele traz uma citação de um documento da Igreja Católica, escrito pelo Papa, em 1454, Papa Nicolau V. Concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria. Então aqui fica bem claro a intenção dos europeus de vir aqui colonizar as terras no Novo Mundo e ainda por cima justificado pela Igreja Católica. Lembrando que a Igreja detinha uma autoridade política nessa época. Então os reis, eles, vamos dizer assim, eles tinham uma certa dependência em relação à Igreja. Por isso qualquer ação política teria que ser justificada, até permitida, pelo âmbito religioso. Mas, vamos tomar cuidado, o etnocentrismo não foi uma exclusividade da Igreja Católica. Cristãos, católicos, protestantes, tanto perseguiram como foram perseguidos, assim como os judeus e muçulmanos. Então, a gente não tem que tomar o certo cuidado de dizer que essa prática do etnocentrismo foi a prática de um grupo só. Não foi. Então isso aqui aconteceu em contexto, nesse contexto foi uma prática da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, assim como as outras religiões que dissemos aqui, elas também fizeram algumas práticas aí, como o etnocentrismo, e também foram perseguidos, também sofreram com essa prática aí. Aí tem um trechinho, quando algumas religiões chegam ao poder político, utilizam suas bases para justificar o etnocentrismo. Então é uma questão aí que sempre ocorreu na história, Muitas religiões, eu coloquei aqui até em Itália, algumas, não são todas, mas a maioria delas, elas usam os seus dogmas para justificar um tipo de dominação aí, como o etnocentrismo. Isso aqui acontece até hoje. Vamos pegar, por exemplo, aí os Estados Unidos, quando eles invadem países árabes, eles justificam a sua ideologia ocidental para proteger o Ocidente, daquele povo, dos terroristas. E assim também a justificativa dos islâmicos, dos muçulmanos mais radicais aí, a fazerem os seus atos terroristas. Eles estão tentando fazer o quê? Proteger a sua religião do Ocidente, da gente, Então, a gente vê aí que o etnocentrismo ele serve como uma justificativa para certas práticas violentas. Superioridade. Para a caracterização do etnocentrismo, não basta o impulso de dominar o inimigo, mas também a prática de colocar-se como superior ao outro.
Então, o etnocentrismo não é só uma dominação. Muitos povos já dominaram outros, mas sem se acharem superiores. O etnocentrismo ocorre quando determinado povo acha que a sua cultura é superior à do outro. Ok? Homogeneização cultural. A lógica etnocêntrica acha ser um favor a dominação de uma sociedade evoluída, civilizada, sobre uma cultura bárbara. Então, o que é isso aí? Os povos que praticaram o etnocentrismo, vamos pensar no europeu aí, eles julgavam estar fazendo um favor para o índio, porque eles eram o povo mais civilizado do mundo, né, segundo eles. Então, eles achavam que estavam nada mais fazendo do que um favor aí pro índio, pro africano. E a homogeneização cultural é a tentativa de fazer com que a determinada cultura seja a única aceita como certa, como verdadeira. E é também uma prática de etnocêntrica. Mas o que é o etnocentrismo? Então buscamos aí um conceito bem interessante. Consiste em privilegiar um universo de representações, propondo-o como modelo, certo? Que eu falei lá da questão da homogeneização cultural, e reduzindo à insignificância os demais universos e culturas diferentes, entre aspas. De fato, trata-se de uma violência que historicamente não só se caracterizou por meio da violência física contida, mas nas diversas formas de colonialismo, sobretudo disfarçadamente por aquilo que Pierre Bourdieu chama de violência simbólica, que é o colonialismo cognitivo. E esse colonialismo cognitivo, até hoje, ele vive funcionando. O que é violência simbólica? É um conceito aí elaborado por Pierre Bourdieu, que é aquela violência que a pessoa sofre pela questão cultural do outro. Então, por exemplo, quando a gente se sente acanhado diante de uma pessoa que é mais inteligente que a gente, esse sentir-se acanhado é uma violência simbólica. A pessoa não nos agride, mas a gente se sente constrangido pelo tipo de roupa que a pessoa está vestindo, pelo linguajar dela. E isso é uma coisa também presente no etnocentrismo, porque as culturas tidas como dominantes, como hoje nós temos aí a estadunidense, a europeia, elas exercem uma certa violência simbólica sobre os demais países. Sempre nos filmes são eles que têm a solução para os problemas e tudo tal. Mas isso é conversa para uma outra história. Então, deu para entender o que é o etnocentrismo? Em outras palavras, é eu julgar a cultura do outro a partir da minha. Eu sempre achar que a minha cultura é superior à do outro, certo? O que condicionou aí na história para que o etnocentrismo ocorresse? Primeiro, iluminismo e seu cientismo deslumbrado. Então, chamado século das luzes aí, no século XVIII, quando emerge o iluminismo, e os iluministas vão achar que a ciência é tudo de bom e vão querer levar essa cientificidade para o mundo. E essa também é uma forma de dominação. Ora, se eu acho que a ciência que eu criei é a melhor, é a mais aceita, e eu vou injetar ela na mente do outro, é uma forma de etnocentrismo. Racismo também está totalmente ligado com o etnocentrismo, né, e sua tosca ideologia de supremacia da raça branca. Então o branco aí se achando superior ao outro, às outras etnias, e tentando provar isso cientificamente, foi uma das formas de justificar, de condicionar o etnocentrismo. E o chamado evolucionismo cultural, que é a ideia de que o europeu e o norte-americano são os que têm a cultura ideal a ser seguido, o modelo de cultura a ser imitado pelos outros povos. E sabemos que não é. Então, para finalizar, ao considerar o percurso do etnocentrismo, fica claro sua relação com a desigualdade social e os problemas que ela acarreta, principalmente para os grupos dominados. Então a gente consegue estabelecer uma relação entre o etnocentrismo e a desigualdade social. Uma vez que eu tenho alguém que acha que a sua cultura é superior à minha e, portanto, ele vai utilizar diversos meios para subjugar a minha cultura, ele vai acabar acarretando aí na desigualdade social, porque sempre o dominado vai ser tido como alguém inferior, alguém a ser conquistado, alguém a ser dominado.
Então é isso. Rápidas palavras aí, procuramos falar um pouquinho sobre o etnocentrismo, lembrando que é um conceito fundamental para os estudos sociológicos. Ele está presente aí na história da nossa sociedade. Então, galera, minha dica é: continue estudando, dá uma lida aí que é sempre bom, sempre válido, e estudar nunca é demais. Um grande abraço a todos e até mais.